Nolan fez um filme que promete agradar gregos e troianos. Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Erro de Continuidade. Eu sou Gustavo Silva e hoje vamos falar um pouco sobre o novo filme. Novo filme não. A nova conquista cinematográfica de Christopher Nolan, A Odisseia. Mas antes, não se esquece de se inscrever que ajuda muito o canal, galera. Eu fico muito grato. Curtir e compartilhar com o pessoal. Valeu e vamos pro vídeo. Bom, eu não vou ficar aqui resumindo a história, porque eu acredito que você já conheça, porque você já viu, ou porque você quer ver. Então eu vou ficar aqui vendendo a história do filme pra você. Eu vou falar dos pontos fracos, depois dos pontos fortes, e acabou. Nesse filme aqui nós temos o nosso Odisseu no divã, né? Que a nossa querida ninfa Calypso, interpretada pela Nicole Kidman, numa atuação completamente esquecível, acaba fazendo por vezes de psicóloga para o nosso herói grego. E a flor de lótus, outrora muito mística, que vira apenas um remédio que dopa a mente e as memórias do nosso herói, enquanto ele não tem força ainda para reconstruir toda a sua trajetória. Logo, temos um Odisseu que tem culpa e ressentimento por vencer os seus inimigos. Mas aqui não começou necessariamente os pontos negativos, agora vem aí. Mas não é só por causa dos inimigos. Na maior artimanha que o mundo já viu, o cavalo de Troia, não só a cidade cai, mas também toda uma civilização. É como a bomba em Oppenheimer. Tudo depois dela muda. E esse é o grande arco narrativo do Odisseu no filme. Ele tentando lidar com as consequências das suas próprias ações. O que em si já é um pouco da visão moderna do Nolan, que não é necessariamente ruim, mas que acaba afetando outras coisas. O problema não é só a releitura moderna que cabe em uma adaptação, mas a realidade acachapante que ele coloca em cima disso. A necessidade quase patológica do Nolan de trazer tudo para a realidade material das coisas é cansativa. A exemplo, no poema de Homero, né, os deuses são ativos, participantes, são figuras físicas, reais, que interferem tanto na guerra de Troia quanto na volta de Odisseu para sua casa. No filme, eles são apenas forças da natureza absolutamente impessoais. Na verdade, e aqui começam os spoilers, alguns poderiam argumentar, e eu me incluo, que os deuses, na verdade, não existem no filme A Odisseia. O exemplo mais claro disso é a figura ambígua da deusa Atena, interpretada pela incrível Zendaya. Somos levados durante todo o filme a acreditar que aquela figura personificada que aconselha e guia Odisseu é real. Já nos finalmente do filme, descobrimos que aquela era uma forma que era baseada numa cidadã de Troia que Odisseu viu ser brutalmente assassinada na frente dele, que implorou por misericórdia, e ele não fez nada. Assim, Atena pode ou não pode existir. Você pode me perguntar assim, mas por que, Gustavo? Eu te digo, se ela existe, podemos assumir que ela tomou aquela forma para criar uma ponte de conexão com Odisseu. Se ela não existe, e é o que eu acredito, aquilo não passou de um reflexo da mente quebrada, do estresse pós-traumático que Odisseu sofreu depois da guerra. E o que me irrita é que o Nolan diz que ele acredita que essa é a visão que as pessoas teriam dos deuses na época, ou ele tentou, pelo menos, fazer como as pessoas veriam os deuses. É uma desculpa totalmente vazia, de alguém que tem vergonha da mitologia que está trabalhando. As pessoas, naquele tempo, eram, primeiramente, extremamente religiosas, era a vida delas, e acreditavam em deuses extremamente personificados, que eram basicamente humanos, imortais e com poderes divinos. Outro exemplo que me incomoda profundamente é a passagem de Caríbdis e Sila. Caríbdis é um monstro colossal que engole e vomita porções do oceano. E é por isso que no primeiro processo de engolir ele gera redemoinhos imensos. Então, na história original, Odisseu tem que optar entre isso e Sila, que é um monstro dos penhascos, e ele opta pelo mal menor, que são os penhascos. No filme, essa criatura Caríbdis abissal, colossal, é apenas um redemoinho de piscina infantil. A impressão que dá vendo a cena é que ele é absolutamente contornável. Mas por que o Nolan faz isso? Porque é assim que os redemoinhos são na vida real. Eu ainda poderia falar da omissão do famoso trocadilho com o Ciclope, né?
Mas seria apenas chover no molhado. A verdade é que o Nolan quer o épico, mas só as partes que ele consegue encaixar na visão materialista e moderna de mundo dele. Muitas vezes ele demonstra um aberto desprezo no entender as pessoas da época, a cultura delas, as pessoas que produziram essa obra. É um pouco triste, não vou mentir. Mas, para fechar nossa aba de críticas, eu preciso falar daquilo que talvez seja a mais grosseira, a mais brega de todas. O contexto específico aqui não é realmente relevante, mas Odisseu está no final do filme falando sobre os traumas e os erros dele, e ele solta uma frase que é mais ou menos assim: e aqui acaba a nossa idade ou era de bronze. Terrível, lamentável, toda vez que o Nolan se empolga no roteiro, se afasta do material original, essas coisas escabrosas começam a surgir. A idade do bronze, ou era do bronze, é um período real, gente, que é um termo científico real, na verdade, que usamos para classificar um período real da história humana. Período esse que a Grécia estaria inclusa, né? Se ele tem um bronze tardio, por exemplo, né? Minúcias. O ponto é, o Nolan tenta posicionar historicamente os seus personagens, a sua história, o seu filme, como se eles tivessem consciência do que eles estão vivendo. Mas a verdade é que ninguém tem essa noção. Esses termos são dados posteriormente, milênios depois. É que nem você esperar quando Cristóvão Colombo pisou na América, ele falasse assim: agora acabou a Idade Média. Não faz nenhum sentido. Então assim, gente, isso não existe e é vergonhoso de ver em tela. Dói fisicamente em mim. Mas, tirando a mente moderna e estreita do Nolan, é um filme excelente. A abordagem do Odisseu traumatizado, eu entendo que pode desagradar a muitos, porque foge muito do material original. Mas também acredito que as adaptações têm esse tipo de liberdade e o Nolan usa isso muito bem aqui. O Nolan também tem um grande domínio sobre a narrativa do filme, que é não linear, ou seja, não começa do começo. Chega ao ponto em que estamos duas vezes dentro de histórias que estão sendo contadas, ou seja, uma história dentro de uma história, e mesmo assim ele não perde o fio da meada, e tudo fica muito compreensível e claro. Ponto fortíssimo do filme. Ele usa histórias que contam de Odisseu e memórias do Odisseu para criar a grande narrativa do filme. E eu acho que isso honra muito a oralidade do período em que a obra foi construída. Então, mais um ponto muito forte. Gostei muito dos designs também, principalmente das armaduras, né? Não tem nenhuma fidelidade histórica naquilo. Mas não é uma aula de história, é um filme. Então eu acho válido. O Nolan tinha duas escolhas aqui. Ele podia seguir a fidelidade histórica ou ele podia farmar aura. Graças a Deus ele optou pela segunda opção. A cena do Agamenon entrando em Troia é a maior farmada de aura da história do cinema. Gente, eu juro, nunca vi uma coisa tão insana quanto aquilo. Agamenon parado e os seus soldados correndo em volta dele, naquela armadura de Fortnite dele, mas que é uma coisa inacreditável de ver em tela. A maioria dos atores também entrega muito, o Nolan extrai muito bem eles. E destaque, claro, pro Matt Damon, que é o Odisseu, que eu não sou fã do Matt Damon, mas está muito bem aqui. Com certeza vai pintar pelo menos uma indicaçãozinha pro Oscar. A Anne Hathaway também está maravilhosa. E o Robert Pattinson, que faz um antagonista extremamente desprezível, ou seja, ele manda muito bem. A Zendaya e o Ramesh Patel também entregam muito. Ou seja, os principais personagens, aqueles que tiveram mais tempo de tela, estão muito bem aqui. Menos, é claro, o Tom Holland, né, que tem um papel fundamental na história, aparece o filme inteiro e, assim, tá muito abaixo de todo mundo. Toda vez que ele estava em tela, ele era absolutamente engolido por qualquer outra pessoa que estivesse contracenando com ele. Parecia que ele estava em algum tipo de retiro, intensivão de atuação. Ele estava lá para aprender. Porque atuar mesmo, para entregar, não conseguiu. Em tempo, A Odisseia é um filme excelente, que vale a pena ser visto no cinema. Eu garanto que aquelas polêmicas de IMAX sobre cortar a imagem em outros formatos, é só isso. Polêmica. A verdade é que a imagem está lá. Aproveite. A trilha sonora completamente soberba do Ludwig Göransson, que fez também Oppenheimer, vem forte aí para mais um Oscar, não tenho dúvidas. A participação do Travis Scott também foi muito boa, muito bem pontuada e trouxe um elemento muito forte da cultura da época, que até me surpreendeu. Então assim, excelente também. Vejam a Odisseia, meus caros, esta noite,
ou antes de morrer, como diria um professor meu. Para nossa reflexão na palavra, eu podia falar sobre o contraste entre os deuses cruéis e vingativos que os gregos tinham, por exemplo, e nosso Deus, né, que é bom e que tem a misericórdia que dura para sempre. Mas eu vou trazer outro assunto e queria falar um pouco sobre culpa, arrependimento e perdão. E para nossa leitura hoje, eu queria ler com vocês Colossenses 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz. Amém. O nosso herói Odisseu, né, tem que viver com as consequências das suas ações e tudo que elas causaram às pessoas em volta dele e a ele mesmo. É tão profundo que a própria civilização desaba. E todo mundo já sentiu um pouco esse Odisseu do Nolan, não é mesmo? A gente erra, sabendo ou não, na hora que tá errando, e depois a gente carrega isso com a gente por tempos e tempos e tempos. E como Odisseu, começamos a acreditar que não merecemos voltar para um lugar bom, a casa, por exemplo, no caso dele, ou que não somos mais dignos de receber algum tipo de amor. E mais, sentimos que o nosso destino final será como aqueles soldados no Hades, né? Que eram sombras apenas vagando, remoendo os traumas e os arrependimentos da vida. Mas a boa notícia é que nós fomos amados, mesmo não merecendo. E agora não precisamos mais caminhar para esse destino cruel do Hades. A dívida que tínhamos do pecado, nossas ações, faltas, omissões, foram canceladas por Cristo na cruz. Sua morte nos trouxe vida e assim uma nova possibilidade de caminho. É claro, ações têm consequências. Você não pode esperar, por exemplo, roubar alguém, pedir perdão para Deus e achar que você não vai ser preso. Não é sobre isso. A questão é como você vive. Você vai arrastar essa culpa e arrependimento de ilha em ilha como Odisseu? Vai se deixar entorpecer pelas flores de lótus que o mundo te dá, buscando algum tipo de falso alívio? Vai apenas esperar a sua hora de ir pro Hades? Ou vai se entregar a Cristo, que pagou toda a sua dívida e agora te oferece uma nova vida ao lado dele? Não só nessa, como na próxima. Não sejam odisseus na vida, meus caros. A Cristo, a cruz, estão aí. Então, convido todos vocês a se arrependerem, caminharem com Ele, deixar os fardos no caminho. Bom, meus queridos, muito obrigado por terem visto até aqui. Mais uma vez eu peço que vocês compartilhem, deixem suas opiniões nos comentários. E é isso. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.